Bom dia, Jânio. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Então, Jânio, não tem como começar o programa de hoje falando de um outro assunto. É todo esse caos promovido aí pelos presos do sistema carcerário aqui do estado. Uma noite tensa, Natal e a região metropolitana sofreram, né, com esses ataques causados tanto a ônibus e também aos motins aí dentro das cadeias, né, Jânio? Vamos pegar os fatos e os números. Nesse momento, o sistema prisional do Rio Grande do Norte, tendo em vista os movimentos, a rebelião em praticamente todos os presídios e cadeias, pelo menos os mais importantes do estado, leva a uma situação de colapso. Pode-se afirmar, o sistema entrou em colapso. Esse colapso estava na iminência, questão de horas, de se transformar numa situação fora de controle ou até aquela fuga em massa, que, aliás, ontem, dezenas, centenas de presos não fugiram porque talvez não tenham sido organizados para fugir naquele instante. Acabaram com todas as celas, arrancaram as portas e não tinham um aparato policial nesses lugares para impedir a fuga, mesmo admitindo-se um determinado confronto. A situação está tão grave e oficialmente reconhecida a partir do instante em que o governador ontem decretou estado de calamidade e pediu ao governo federal que enviasse para o Rio Grande do Norte uma força-tarefa. E tinha que fazer isso porque o aparato, insisto, de agentes penitenciários e de policiais, mesmo com a estrutura voltada, com horas extras para esse enfrentamento, tinha que atuar tanto nos presídios como nas ruas, porque houve uma estratégia de não restringir a violência apenas aos presídios, de tocar fogo em ônibus, por exemplo. 4 ônibus ou 5 foram incendiados, os ônibus foram recolhidos e teve horas de terror na cidade, no final do expediente, no início da noite, até mais ou menos meia-noite. E a situação ainda não está totalmente controlada, porque, como a gente viu há pouco, já até no Seridó está tendo movimento nesse sentido. Os policiais da Força Tarefa estão chegando. Nesse momento mais importante é preciso estancar a violência que está ocorrendo para impedir que a depredação ocorra, continue ocorrendo, verificar como é que está o que resta do sistema prisional, transferir alguns presos, tentar tirar as lideranças dos liderados, afastando aí aquela possibilidade do contato presencial ou até mesmo por telefone, tá, que tenha continuidade esse movimento. São ações imediatas para estancar essa situação que não estancou ainda, para controlar e para começar a reverter o quadro. Chegou-se a uma situação, estamos nesse momento, na maior crise da história do sistema prisional do Rio Grande do Norte. Não é de agora, claro, todo mundo sabe disso. É de há muito tempo, mais de uma década com certeza, mas essa degradação ela vem acontecendo gradativamente. Os programas policiais cada vez ocupando mais tempo na televisão e no rádio, porque tem assunto para isso. E as autoridades reclamando e cobrando construção de presídios, toda uma estrutura que não existe. Então, nessa crise tem também aquelas pessoas que pensam, que planejam, para ver como é que se recupera o sistema prisional do Rio Grande do Norte. E essa recuperação, ela passa por uma mudança estrutural. Da forma como estava sendo feito, está aí o resultado. Tem que mudar o método, tem que mudar o conceito. Pegando Alcaçuz, por exemplo, foi construída num lugar que não devia ter sido, em cima de dunas, o que favorece essa situação aí sistemática de facilitar a escavação de túneis. Aí na hora de se escolher um momento onde vai construir um novo presídio, a resistência das pessoas, das cidades, tudo isso tem que ser definido logo e começar a executar um projeto de recuperação e mudança do sistema prisional, passando por isso, inclusive, em investimentos, em custos. As administrações passadas,
e até agora a atual também, porque não mudou isso no orçamento, elas têm que destinar mais verbas para a área do sistema prisional. Desde a quentinha, que é um problema grave, fornecimento das quentinhas, a qualidade das quentinhas, a quantidade de agentes penitenciários, o funcionamento para dar o mínimo de qualidade nos presídios, se economiza muito nisso. Se gasta pouquíssimo nisso, gastando em outras coisas que poderiam ser dispensáveis. E numa situação como essa, excepcional, de calamidade, a primeira coisa que tem que surgir, que disponibilizar, são recursos para começar a executar imediatamente esses projetos de construção de presídios, de transferência de presos, de contratação daqueles que já foram concursados como agentes penitenciários, de gastar mais, ou o mínimo que tem que ser gasto para um sistema prisional eficiente, porque até agora estamos numa situação que pelo menos nesses últimos 10 anos caminhou de pior a pior e chegou a essa situação quase que de fora de controle. Vamos ver se a força-tarefa estanca o movimento e rapidamente se anunciem as mudanças que têm e precisam ser feitas no sistema prisional.